E aí pessoal, hoje estamos aqui com mais novo lançamento da LG, o Soundbar S40T de 2024, com 300 watts de potência RMS e sendo compatível com Dolby, ela está prometendo ser uma opção muito interessante. Mas será que ela realmente cumpre tudo o que promete? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então eu vou estar passando para vocês as minhas impressões com ela, depois de tê-la testado por vários dias seguidos, comentando sobre o design, todos os recursos disponíveis e principalmente sobre a sua qualidade de som. Vale dizer que pelo menos até esse momento, essa aqui é a soundbar mais barata lançada nessa linha de 2024 pela LG. E pode ser uma opção para aquelas pessoas que buscam um bom custo-benefício, melhorando o som da sua TV ou projetor com um preço mais acessível. E se você adora economizar sem abrir mão da qualidade, o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram é para você. Sempre que aparece uma soundbar ou outro produto interessante numa boa oferta, nós sempre te avisamos por lá. O link para acessar o grupo vai estar na descrição e comentário fixado. Sobre o S40T, eu posso começar falando sobre o que mais chamou a minha atenção, que foi o seu peso. Desde que a gente recebeu ela aqui, mesmo antes de tirar da caixa, eu já tinha percebido que essa aqui era o soundbar entre os modelos que tem um subwoofer separado mais leve que já passou aqui pelo canal. E isso se deve muito ao seu tamanho mais compacto e a sua construção com materiais mais leves. Por exemplo, aqui a maior parte dela é construída em plástico e só aqui na frente a gente vai ter um acabamento metalizado. E um detalhe bem bacana é que a LG adotou uma pegada mais sustentável aqui, com grande parte desses materiais utilizados sendo de plástico reciclados. Isso dá um toque especial ao seu design mais minimalista. Seu subwoofer também tem um tamanho aparentemente reduzido se comparado aos outros modelos que a gente já testou. As medidas dos dois aparelhos eu tô passando para vocês na tela para terem uma noção melhor de como ela se encaixaria aí no seu ambiente. Aqui na parte de cima da barra temos alguns botões para fazer os comandos. Temos o botão de ligar e desligar, o botão de mudar a conexão, os botões para aumentar e diminuir o volume, além de um botão dedicado ao Bluetooth. Podemos fazer ainda os comandos de outras duas formas também. O primeiro é pelo seu controle remoto, que é esse aqui bem compacto. E embora ele pareça simples, já temos o botão para mexermos em praticamente todos os recursos da barra. E a outra forma seria usando o aplicativo de celular, que está disponível tanto para Android quanto para celulares com iPhone. Acho legal mostrar que esse aparelho aqui tem uma fonte externa para ligá-lo na tomada. Então é importante você considerar essas medidas de cabo, caso queira esconder ela no seu ambiente ou embutir no painel da TV, por exemplo. Temos 1,50 centímetros, depois vem a fonte de 11 centímetros e por fim mais um cabo de 1,5 metros com o plug da tomada. Já o subwoofer usa apenas um cabo simples de energia e sua conexão com a barra é totalmente sem fios, o que facilita na hora de instalar ela no seu ambiente, sem precisar ficar passando cabos pela sala. Antes de começar a falar sobre o que eu percebi com o ST40 em funcionamento, só queria aproveitar para pedir o seu like e o seu comentário aqui no vídeo, porque esse apoio de vocês ajuda muito com o engajamento do vídeo. O S40T a gente comprou com dinheiro do próprio canal só para poder trazer esse review sincero para o YouTube, e vocês interagindo aqui com o vídeo ajudam a gente a conseguir investir cada vez mais para trazer esse tipo de conteúdo. Sobre a soundbar, existem algumas formas de conectar ela no seu aparelho, seja ela uma TV, um projetor ou até mesmo algum outro tipo de equipamento. Se o aparelho tiver HDMI ARC, essa seria a melhor escolha na minha opinião, porque usando essa conexão você consegue controlar tudo com o controle da própria TV, por exemplo, integrando assim melhor os comandos entre os equipamentos. Mas se não tiver, sem problemas nenhum, porque o cabo óptico e também o Bluetooth para conexão sem fio são alternativas disponíveis nesse modelo também. Inclusive a LG já manda um cabo óptico junto da caixa com o produto. Temos por fim ainda uma conexão do tipo USB aqui na parte das conexões para conectar algum dispositivo, como por exemplo um pendrive. Agora ligando aqui o S40T, algo que eu logo senti falta foi o de uma telinha no aparelho, que mostrasse o que está acontecendo, porque usando ela no dia a dia, a gente fica meio às cegas dos comandos que a gente está fazendo. O que ela oferece são algumas luzes que mudam dependendo do comando que a gente faz, mas eu pelo menos achei bem confuso e dificilmente você vai lembrar o que cada ponto de luz significa. Sobre a qualidade de som, esse aqui é um aparelho com 2.1 canais. Mas o que isso significa na prática? Basicamente aqui na barra temos um som estéreo que é separado entre esquerda e direita, por isso falamos que são dois canais. Em alguns conteúdos, como em filmes de ação por exemplo, vamos conseguir perceber isso na prática, como numa cena que tem uma explosão desse lado. O S40T vai tentar entregar essa sensação de que o som está vindo realmente mais desse lado, mas se tiver alguma coisa acontecendo no outro lado da cena, sentiremos o som mais forte vindo desse outro lado.
É claro que quanto mais canais a gente tivesse, melhor seria essa sensação. Agora o ponto 1 desses 2.1 canais é referente aos graves que são entregues pelo subwoofer. Esse aparelho aqui é responsável por trazer os graves mais fortes, como aqueles que fazem vibrar o seu ambiente numa cena mais agitada ou então em alguns tipos de música. Com 300 watts, esse soundbar é um verdadeiro monstro no que se refere à potência de som. Para termos uma ideia melhor do que isso representa, a gente pode comparar com o que a maioria das TVs da LG possui, que é algo apenas entre 20 e 40 watts. O som chega muitas vezes a ser tão alto que a LG deixou um alerta aqui na barra que, usando a sua potência total por muito tempo, e especificamente se passarmos dos 85 decibéis, ela poderia até chegar a prejudicar a saúde da sua audição. E eu acredito que isso seja verdade porque a gente já testou aqui no canal vários outros modelos de soundbar dessa categoria, mas esse aqui foi o primeiro em que eu não consegui deixar no volume máximo por muito tempo, porque o som era muito alto aqui para o tamanho do nosso ambiente. E para vocês terem uma noção melhor da diferença que dá uma soundbar, da potência real que ela nos entrega, eu gosto sempre de fazer esse teste aqui. Ó, esse som que vocês estão ouvindo é o som original da TV, eu já tenho que falar um pouco mais alto aqui agora. Ó, tá no volume 100, original da TV. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui nas configurações e aqui eu vou passar para a opção de HDMI ARC. Passando para HDMI ARC, a gente vai estar ativando a soundbar. Vou passar agora para vocês alguns outros áudios, mudando entre o som da TV Kennedy 85 de 2024 com o som da S40T. Reparem que além da mudança da potência, com o som do soundbar, temos bem mais graves e um áudio de maior qualidade. Aqui no S40T temos 4 modos de calibração de áudio pré-definidos. O modo Standard, que mantém as configurações no padrão. O modo Cinema, que tentava aumentar a sensação de som tridimensional e parecia que dava um ganho nos graves. O modo Game, que pelo que eu percebi tirava um pouco daqueles graves mais exagerados para deixar o áudio mais limpo. E por fim, o modo Sound Pro, que usava inteligência artificial para calibrar o áudio sempre que a gente mudava o tipo de conteúdo assistido. Eu recomendaria vocês testarem cada um desses modos e ver qual combina mais com o conteúdo que você costuma assistir. Durante os meus testes, o modo Sound Pro com IA foi o meu favorito, porque nessa opção o som realmente parecia se adequar bem na maioria das situações, ao que eu estava assistindo na hora, mas é sempre válido vocês experimentarem. Além desses modos pré-definidos, é possível ainda ajustar manualmente alguns outros parâmetros no áudio, como por exemplo mudar a potência do subwoofer, além da calibração de áudio da barra. Em muitos modelos, especialmente esses mais de entrada, eu costumo sempre sentir a necessidade de ir nas configurações, nessas calibrações, e jogar os graves do subwoofer bem para cima, e às vezes até jogar no máximo, porque eu gosto de sentir bem os graves nas cenas. Mas para minha surpresa, aqui eu achei que ele já vinha com uma boa calibração nesse sentido. Mas é claro que dependendo do tamanho da sua sala, pode ser sim que você sinta falta, ou então ache que os graves estão muito exagerados. E por isso é sempre válido ir testando aí no seu ambiente para deixar o som mais próximo do seu gosto pessoal. A forma mais fácil de fazer esses ajustes é pelo aplicativo da LG, que tem várias opções para calibrar o áudio. Dá para fazer pelo controle remoto também, mas como eu comentei, pela falta de uma telinha aqui na barra, é meio difícil de a gente saber o que a gente está mexendo. Uma outra coisa que vocês ainda podem estar se perguntando é, diante de outras opções que temos hoje no mercado, será que esse aparelho aqui da LG se sai melhor? Então, para ter uma noção real de como ele se saiu, eu cheguei a fazer uma comparação rápida com um soundbar concorrente da Samsung que eu tenho aqui. E para minha surpresa, embora o modelo do Samsung A555 seja maior esteticamente falando, o S40T se destacou nesses meus testes, por ter um som mais incorporado
encorpado e com graves mais potentes. E quem diria, né, pessoal, que o aparelho mais compacto é que conseguiria ser o mais potente. Mas claro, isso que eu fiz aqui foi só um teste rápido. Se acharem válido trazermos comparações mais detalhadas do S40T, é só colocar no campo de comentários com qual modelo vocês gostariam que a gente comparasse, que a gente vai tentar trazer esses vídeos em breve, mostrando os dois aparelhos ligados lado a lado e falando as nossas impressões sobre cada um dos dois modelos. Então, para não perder esses próximos conteúdos, já confere se você é inscrito aqui no canal, para não perder esses vídeos com outras soundbars que vamos trazer. Além disso, na descrição deixamos o link de uma loja confiável para vocês conferirem o preço e até mesmo poder comprar a sua S40T se tiverem curtido ela. Agora, se você gostou da proposta dessa soundbar, mas ainda não vai comprar, fica o meu convite para acessar o nosso grupo de ofertas, para receber alertas sempre que aparecerem boas ofertas e cupons de desconto para ela, e também para outros produtos interessantes na internet. O link também vai estar na descrição e comentário fixado. Em resumo, o S40T me impressionou bastante pelo seu som potente e pela sua qualidade de som interessante, especialmente considerando seu preço mais acessível e o seu design mais compacto. Comparado a modelos mais caros, pode sim faltar um pouco de recursos voltados para a imersão aqui nesse modelo, como por exemplo oferecer mais do que apenas 2.1 canais que esse modelo aqui oferece. Mas dentro da sua categoria, ela é com certeza uma das melhores opções que testamos até hoje aqui no canal. E vocês, o que acharam da S40T? Coloca pra gente aqui no campo de comentários, inclusive se você tem essa ou algum outro soundbar, diz pra gente qual é o modelo que você tá achando da experiência no seu dia a dia. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado, queria agradecer a todos que se inscreveram e interagiram aqui com o vídeo, seja com um like ou com um comentário. Muito obrigado e até a próxima!